tarde, Angélica. Deixa eu desligar meu microfone aqui. Tá, tudo bem. Então, boa tarde, professora Elizabeth, boa tarde, professora Angélica. Vamos iniciando, né? Enquanto isso, os demais vão entrando, que já passamos ali 4 minutinhos do nosso horário, para que a gente consiga iniciar e terminar no tempo certo, né? Boa tarde, professor Guilherme, tudo bem? Deixa eu compartilhar o material do encontro com vocês. Só um minuto. Hoje nós teremos, assim, bastante tempo, né? O encontro, assim, será destinado a grande parte do tempo para vocês produzirem aquela atividade de 50 pontos, né? Hoje é o segundo momento. Então, teremos ali um tempo bacana para isso. Por isso que eu não quero atrasar aqui para começar, para que vocês não sejam prejudicados. Porque como nós comentávamos antes, né? Como que está corrido esse fim de ano. Então, tudo que a gente puder fazer aqui, não precisar levar mais coisas para casa, né? Estamos aí em época de elaborar as provas, daqui a pouco as recuperações. Então, o que a gente conseguir fazer aqui será melhor, né? Até porque a produção, ela é em grupo. Então, para vocês não precisarem se reunir em outro momento. Está compartilhando o material com vocês, tudo certinho? Liga o microfone e me avise, por favor. Tá? Certinho. Tá bom. Então, beleza. Então, ali, trilha de aprendizagem, liderança e ética. Hoje nós iremos para a nossa 6ª reunião. E a temática que nós vamos discutir hoje é justamente a contextualização da nossa prática pedagógica, a importância dela para o desenvolvimento da aprendizagem do nosso estudante de uma forma, né, como a gente vem sempre discutindo aqui, que ele se coloque enquanto protagonista. Então, é importante. A nossa agenda do dia, ela não muda, né, dos encontros anteriores, porque a gente sempre tem aquele momento de acolhimento, que já nos ajuda a levar uma reflexão. Alguns conceitos importantes, hoje vou passar brevemente por eles, que é só para falar sobre a contextualização, a importância da contextualização nas nossas aulas. E eu acho que para nós de humanas é meio que natural isso, né? Usar exemplos da atualidade, do contexto do estudante para articular o conteúdo, para tentar, de certa forma, inserir ele de forma mais palpável naquilo que nós estamos trabalhando. E depois nós teremos ali 50 minutos para vocês produzirem a segunda atividade, que vai compor a primeira nota, né? Então, só retomando ali, né? Não sei se todos estavam no dia que eu falava sobre os instrumentos avaliativos. Nós temos 2 instrumentos avaliativos. Um que vai ser a produção final, que a gente inicia na semana que vem. Já termina esse, inicia o outro. E nós temos o primeiro instrumento avaliativo, que é esse que ele é composto de 3 momentos. Esse que é composto de 3 momentos é aquela produção que a gente vivencia as produções das trilhas, né? Então, pensa ali qual que vai ser a proposta que nós vamos passar para o estudante e a gente vivencia ela. A primeira, quem lembra qual foi a primeira produção? Vocês se recordam? Lá que a gente pesquisou sobre os líderes religiosos. Líderes religiosos não, líderes religiosos, líderes políticos, do meio ambiente, aí vocês poderiam escolher ali qual tipo de liderança que vocês iriam escolher, né? Então, mas a ideia era pesquisar sobre lideranças para pensar depois em como que a gente iria direcionar isso com os nossos estudantes. Então, hoje nós teremos o segundo momento dessa atividade, que também é a vivência do segundo TRI. E na semana que vem a gente conclui essa parte desse primeiro instrumento avaliativo, aí vocês vão postar para mim ali, eu vou mostrar onde que é o link que vocês devem postar, né, onde que está ali no Class, para que vocês devem postar o link dessa produção, que é o momento de vivência do terceiro TRI, tá? Então, ó, primeiro instrumento avaliativo, momento de vivência do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E o segundo instrumento avaliativo, que vai ser uma produção pedagógica final, tá bom? Daí depois eu comento melhor sobre esse segundo instrumento avaliativo, só para não confundir. E depois temos um momento ali de socialização, 15 minutos, né? Nós estamos só em 3 subgrupos, eu acho que é o suficiente. E o consolidando 5, no máximo 10 minutos, que é aquele momento para a gente fazer o print do encontro, vocês preencherem o link de avaliação do encontro, né? E fazer ali o fechamento das nossas discussões. Então, quais são os nossos maiores objetivos? Bom, nossos maiores objetivos são justamente compreender a importância que a contextualização tem para uma aprendizagem mais significativa. E também vivenciar a produção pedagógica do segundo trimestre da trilha de aprendizagem. Não sei se vocês já observaram, né? Eu acho que eu também já comentei com vocês na semana passada. Eu postei lá no nosso Google Classroom um lugar onde está escrito assim as trilhas. Aí eu coloquei do primeiro trimestre, do segundo trimestre,
e depois eu vou postar do terceiro trimestre, tá? Hoje ainda, ou no máximo amanhã, eu já posto também a trilha do terceiro trimestre, já para a gente ter acesso. Ela não está diagramada ainda, né? É feita aquela configuração da página, da forma como ela vai ser, mas já está o texto pronto, né? Só falta a parte da diagramação dela. E nós vamos aqui para o nosso acolhimento de hoje. Provavelmente vocês já devem conhecer esse vídeo, né? Já deve ser de conhecimento de vocês. Mas antes de assisti-lo, é importante a gente pensar em duas questões. Como que os estudantes interagem com a aula, essa aula em específico, esse videozinho que a gente vai assistir. E a segunda questão é, o conteúdo é contextualizado dentro da realidade dos estudantes do vídeo? Será que a professora conseguiu contextualizar? Fez sentido para eles aquela aula que a professora estava explicando, né? O que de repente faltou ali? O que nós poderíamos fazer? O que vocês fariam? Então, é um pouco pensar nessa situação, né? Eu já logo de antemão, né, já brinco um pouquinho, né? Essa professora deve estar correndo muito com o conteúdo, porque esse conteúdo ia cair na prova Paraná e ela estava correndo com o conteúdo, e ela nem estava ouvindo o que os alunos quase estavam falando, né? Que a ideia dela era terminar. Mas será que estava fazendo sentido para os alunos aquela aula? Só um minutinho, eu vou colocar aqui para a gente assistir. E daí, pessoal? Deixa eu abrir. Daí, pessoal, estava com o microfone desligado. Quais as reflexões que nós podemos fazer a partir desse vídeo? Vocês já conheciam esse material? Alguém aqui já conhecia? Já tinham visto? Já tinha visto no projeto de vida, quando nós tivemos o curso. Ah, sim. Foi usado esse material. Eu também, professora, projeto de vida. Não tem problema não, tá? Então, gente, qual a relação que nós podemos fazer com a questão da importância da contextualização? O menininho lá, o Acerola, né? Que ele conseguiu compreender o que a professora estava explicando, mesmo diante de toda, né? A gente percebe ali ao longo da aula da professora que os alunos, eles têm muitas indagações, né? Muitas perguntas, mas essas perguntas, essas curiosidades que eles têm, parte do quê? Do contexto de vida deles, aquelas coisas que são curiosas a ele, né? Que os interessam. E o Acerola, ele conseguiu compreender por quê. O que ele fez com tudo aquilo, aquelas informações que a professora estava passando? Quando ele ouvia ela, o que ele fazia? Alguém observou? Ele desenhava. Isso, ele desenhava. Ele desenhava e trazia para a realidade dele. Isso, exatamente. Então, lógico, depois ele fez aquela explicação para os colegas, que eles não queriam perder a viagem, né? Mas ele fez dentro do linguajar dele, dentro do contexto dele, mas a ideia, a essência do conteúdo ele compreendeu, mas ele trouxe para a contextualização dele, ele trouxe para a realidade dele. E ali, você observa que faltava, né, e falta para muitos alunos nossos hoje, principalmente depois pós-pandemia, um pouco dos conceitos básicos. Quando falava assim, coroa, lembra que o menino, ele ficou assim, coroa, ele associou a uma senhora de meia idade, né, de mais idade, então ele associou. Então, faltava ali para a maioria dos alunos aquele conhecimento prévio. E por isso, muitas indagações que para a professora aqui naquele momento, né, que ela queria explorar o conteúdo de forma rápida, breve, no outro grupo ainda, alguns colegas brincaram, provavelmente uma professora que tem 40 horas, está em 2, 3 escolas, né, é um pouco da realidade que nós vivemos. Mas ali, ela conseguiria, né, de certa forma, se ela fizesse uma outra condução, contextualizar um pouco mais aquilo que ela estava explorando para a realidade daqueles alunos e fazer com que aquele conteúdo, aquele conhecimento sistematizado tivesse um pouco mais de sentido para aqueles alunos, da mesma forma como fez sentido para o Acerola, que ele conseguiu explicar porque ele contextualizou aquilo, ele trouxe para a realidade dele, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, né? O que faltou ali naquele momento, quais reflexões que nós podemos ter a partir daquele vídeo, refletir um pouco, né, sobre a nossa prática, sobre o que nós vivemos. Fiquem à vontade, tá, pessoal? É o momento de vocês agora compartilhar algumas ideias. Vocês querem comentar? Não querem? Concordam com as minhas percepções? Fiquem à vontade, tá? Podem participar. Eu penso assim, que uma aula contextualizada, ela permite ao estudante a percepção de que o saber não é apenas um acúmulo de conhecimentos, né?
desencontrados, sem sentido, mas sim que todos aqueles conteúdos que a gente trabalha, eles são ferramentas para preparar ele para o mundo, para a vida em sociedade, não só para o mercado de trabalho, para uma prova, para um concurso, para o vestibular, mas faz parte também da vida em sociedade. Então, quanto mais contextualizado conseguirmos trabalhar os conteúdos, né, aquele conhecimento científico com a vida do nosso estudante, mais isso vai ficar claro para eles, que aqueles conhecimentos, eles não são informações soltas e que são informações que elas permeiam a nossa vida em sociedade. Né? Então, nesse sentido que eu queria trazer a reflexão para vocês. Pessoal, a qualquer momento que vocês quiserem participar, fique à vontade. A independência brasileira está diretamente... Eu apertei ali, foi de novo. Então, professor, você já ouviu esses questionamentos antes? Por que estou aprendendo isso? Quando eu usarei isso em minha vida? Né? Quem já não ouviu isso aí, atire a primeira pedra. Então, sempre, em algum momento, em algum componente curricular, em alguma série, né, alguma turma, você vai ouvir essas informações, né? Essas perguntas, né? Por que eu estou aprendendo isso, professora? Quando que eu vou usar isso na minha vida? Então, gente, assim, a gente tem, né, a concepção de que a aprendizagem ela deve ser um processo dialógico entre professor e aluno, né? E aí existem várias pesquisas, depois eu vou até sugerir no final do encontro um link de um artigo que fala sobre essa questão da contextualização, né? E ali vai apresentar a ideia de vários pesquisadores, de vários autores, e essas pesquisas, de forma geral, elas evidenciam que quando os estudantes eles relacionam os conteúdos estudados em sala de aula, né, com as situações vivenciadas no cotidiano deles, os resultados referente à aprendizagem se dão de forma mais satisfatória. Então, ali, por que o Acerola ali, ele conseguiu compreender a aula da professora? Porque ele conseguiu, né, fazer aquela contextualização. A partir da vivência dele, ele foi, né, desenhando e conseguindo compreender. Mas será que todos os estudantes têm esse discernimento? Eles conseguem assim? Então, de repente, o professor fazendo essa articulação, né, partindo de uma questão problematizando aquele conteúdo, ou até mesmo algumas experiências, algumas vivências, alguns exemplos, né, de uma reportagem atual, fazendo uma ponte. Isso é muito importante, a gente sabe que é muito importante. A partir de todos os conteúdos, a gente consegue? Talvez um mais, outros menos, outros não, mas na medida do possível, isso a gente sabe que isso é muito importante para eles, né? Então, falar para os estudantes que é porque vai cair na prova, por isso que ele tem que aprender aquilo, isso não faz mais sentido, né? Então, a contextualização ainda é o melhor caminho para trazer essa reflexão e para que eles consigam compreender. Pode falar, professora Elizabeth. O que você está comentando, Marcela, eu estava trabalhando, retomando o conteúdo com o primeiro ano, aí eu estava de hidrografia, como se forma uma bacia de rio, e eu pedi um trabalhinho para eles, eu falei assim, vocês vão em casa pegar uma folha de árvore ou uma folha de couve e vocês vão fazer aqui, ó, a nascente, o afluente, e você vai, depois eu falei assim, e depois você tem ali um material que pode te auxiliar. E hoje eu estava conversando com eles. Aí teve um aluno que falou, professora, ficou muito mais fácil pela folhinha, nunca imaginei. Eu falei, porque o rio não cresce de baixo para cima, é de cima para baixo. Ele não vai subir o morro, ele vai descer o morro. Aí ele falou, então, por isso que na minha casa de vez em quando alaga, quando chove. Então, eles começam a trazer para a realidade deles. Isso mesmo, professora. E daí você já percebe que o quê? Os alunos já trazem algumas reflexões, né? Reflexões essas, como você mencionou aí, é que ele relacionou com o cotidiano dele, com coisas que estavam acontecendo, e que se você não tivesse feito essa parte de contextualizar, essa parte mais prática, talvez ele não teria chegado a isso, ele não teria chegado a essas conclusões. Então, são muito importantes, e nós já fazemos, né? Com frequência, a gente já articula, já faz essas relações em nossas aulas, que é o que vai dar sentido. E assim, por que eu venho discutindo isso com vocês? Porque a trilha de liderança e ética, né, ela parte desses princípios, né? Ela vai partir desses princípios, ela vai tentar trazer esses apontamentos de forma que o estudante compreenda a importância dos conteúdos filosóficos
para a vida em sociedade, em aspectos de liderança, a ética. Então, os conteúdos eles estão sendo amarrados, estão sendo trazidos de forma que dê mais sentido para a sua vida em sociedade. Então, a partir do vídeo, nós discutimos sobre a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes para a aprendizagem. Então, assim, é bem importante que a gente compreenda que a contextualização, ela visa dar esse significado àquilo que se pretende ensinar para o aluno, né? Então, o estudante, quando você contextualiza, aquilo faz mais sentido para ele e auxilia aí na problematização, como o exemplo que a professora Elizabeth deu, né? De todos aqueles saberes, fazendo com que eles se sintam e sinta, né, aquela necessidade de adquirir novos conhecimentos. Que bom, né, quando a gente tem um estudante que pergunta, que quer saber, que relaciona. Isso parece que nos motiva, né? Acho que muitas vezes nós saímos aí da sala de aula desmotivados porque falta, né? Como que a gente quer que o aluno queira aprender? Como que a gente quer que o aluno instigue, pergunte, queira mais, né? E em muitos momentos a gente não tem isso. E daí parece que porque assim, o professor, nós professores, nós gostamos, né, do ensinar. Mas o ensinar por si só, ele não faz sentido se não ocorrer a aprendizagem. E ali só o ensinar, sem ter esse feedback do estudante, se torna algo unilateral. E é o que nos deixa, muitas vezes, tristes, motivados, né? Pode falar, professora Elizabeth. Eu de novo, né? Não, fica à vontade. Hoje nós tivemos para o primeiro ano, o terceiro ano, não sei se vocês conhecem aqui em Curitiba, nós temos o Museu do Expedicionário, que foi representado da Segunda Guerra Mundial, e os alunos do terceiro ano fizeram uma visita e tiveram lá um bate-papo. E o trabalho deles na escola eles foram divididos em turmas, e uma turma apresentava para o sexto, um grupo para o sétimo, outro grupo para o oitavo, e hoje foi o dia do grupo apresentar para o primeiro ano. Então, eles se prepararam, eles fizeram 5 questões no final, onde eles trouxeram um bombom, e depois, no final, ainda eles deram um pirulito para cada um. Aí, o que é interessante, quando chegamos na sala de aula, porque sobrou uns minutinhos, os alunos estavam questionando se dá para entrar, como funciona, se eles podem ir sozinhos. Então, despertou, porque é um olhar diferente, é estudante para estudante. Então, a gente viu que, às vezes, a saída a campo que aquela professora ia fazer, né, estava despertando de uma forma, porque se você dá tudo antes, vai chegar lá e não desperta para ele. Na realidade, o que nós temos feito agora é dar umas pinceladas e eles têm que trazer de volta e preparar uma aula. Isso se chama protagonismo, né? Dar protagonismo aos estudantes, porque não adianta a gente falar assim, mas meu estudante não é protagonista. Eu estou criando condições para que ele tenha esse protagonismo, né? Então, as condições que você dá vai propiciar. Nós vamos ter esse resultado de imediato? Gente, infelizmente não, né? Talvez num grupo sim, no outro grupo não, mas eu penso que é fato, nós não podemos desanimar. Eu acho que é um processo. Nós estamos aí vindo num período pós-pandemia, que nós observamos, né, e nós concluímos que o nosso estudante, ele não consegue sem a nossa mediação. A gente percebeu isso, que a mediação do professor é essencial, porque as informações ele tem toda solta aí, na rede, ele pode pegar qualquer informação, qualquer texto, qualquer conhecimento, mas para que ele se aproprie daquele conhecimento, que se torne algo realmente aprendizagem, precisa da nossa mediação. Então, para que nossos estudantes sejam realmente protagonistas, está nas nossas mãos, né, desenvolver isso com eles. É uma tarefa fácil? Claro que não, né? Nós já percebemos que não é fácil, mas é possível. Então, elas são passos lentos, né? Passos lentos. O que nós não podemos perder de vista é o conhecimento sistematizado, né? O conhecimento científico, ele é a base para tudo. Tem as metodologias ativas, né? O planejamento reverso, que é partir de um objetivo, mas a gente não consegue concretizar esse objetivo, atingir esse objetivo, se eu não tiver pelo caminho ali, perpassar com meus estudantes o conhecimento sistematizado, historicamente construído. Então, a gente sabe que isso é fato, isso é essencial. Mas agora a forma, né, de levar isso para eles é uma forma diferente, né, que nós estamos aí, aos poucos, caminhando nesse trajeto.
Então, gente, ali, né, professor, qual a importância da contextualização? Então, a gente já discutiu bem, né, que a contextualização é o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação. Contextualizar, e como contextualizar as aulas? Se a gente for analisar a trilha ali do segundo trimestre, né, se vocês lerem lá na estratégia de ensino da trilha, ela deixa bem claro a importância de levar os estudantes à reflexão sobre a importância da linguagem para a constituição do ser humano na sociedade. Mas que, para isso, é necessário mobilizar os conhecimentos filosóficos, retórica, eloquência, entre outros ali que são sugeridos na trilha. Então, nós temos ali, nós queremos contextualizar, trazer isso para a realidade do nosso estudante, mas os conteúdos, eles estão ali permeando, né? São um caminho para se chegar a esse conhecimento sistematizado. E quando esse conteúdo, esse conhecimento historicamente construído, ele é contextualizado, se torna mais palpável para o nosso estudante. Então, para contextualizar, é preciso saber qual a realidade dos nossos estudantes, como a gente viu ali, né, no vídeo, a realidade em que o nosso estudante está inserido é o que vai me dar como norte para que eu consiga contextualizar aquela aula. De repente, se eu falar, se eu tiver no meio de estudantes que viajam para fora do país, né? Quem dera, né? Mas daí eu posso utilizar um exemplo de um museu, de alguma coisa, que de repente eu vou saber que ele teve esse acesso. Mas normalmente essa não é a realidade nossa, né? Nem de nossos estudantes, nem a nossa. Mas então, quais elementos que eu vou utilizar para contextualizar? O que faz sentido para o meu estudante? E o que os estudantes já sabem sobre o determinado conteúdo estudado? Também muito importante, porque às vezes a gente pensa que ele não sabe nada, mas ele já tem um conhecimento prévio. Talvez não é aquele conhecimento prévio que eu quero construir com ele, mas é um conhecimento prévio que eu também não posso descartar. Ele vai ser a base para que eu construa, né, um outro conhecimento com ele, sistematize, problematize aquele conteúdo que ele tem, aquele conhecimento que ele tem. E quais os objetivos de aprendizagem precisam ser alcançados, né? Então, volto a repetir, a ideia do planejamento reverso, pensar onde eu quero chegar com o meu estudante. E daí, eu vou saber selecionar o melhor conteúdo, eu vou saber traçar os caminhos, minhas metodologias, para se atingir esse objetivo. E também os critérios avaliativos que eu vou adotar. Então, traçar um objetivo e chegar lá e utilizar um instrumento avaliativo que não atende aquilo que eu estabeleci como objetivo, eu vou ficar frustrada, meu estudante vai ficar frustrado porque não foi o que eu propus a princípio. E, por fim, quais conteúdos auxiliam o estudante a entender essa realidade? Então, são ali 4 elementos essenciais para se contextualizar, para partir para uma contextualização. Então, são elementos básicos. Aí, agora sim, pessoal, nós vamos para pensar um pouquinho sobre a nossa trilha. Então, assim, vocês não terão tempo hábil, né? Por mais que eu tente deixar um tempo maior para vocês, mas vocês não terão tempo suficiente para ler toda a trilha. Eu vou abrir a trilha aqui com vocês, só para a gente ler aqueles trechinhos que fala qual será a produção pedagógica final. Vou fazer uma explanação geral aqui, aí depois eu abro a trilha com vocês, tá bom? Então, de forma geral, o produto do segundo trimestre da trilha vai ser a elaboração de uma produção audiovisual. Tá, mas sobre o quê? Primeiro eles vão produzir primeiro não, né? O resultado final do debate, da pesquisa com eles, vai ser essa produção audiovisual. Que eles vão compartilhar com a comunidade escolar os melhores argumentos utilizados num debate anterior realizado com eles. Sobre qual tema? Então, na trilha tem até a sugestão de um tema, né, que pode estar dizendo lá que pode ser sobre direitos humanos, mas o professor ele pode pensar num outro tema. Até mesmo ele pode pensar num tema partindo das sugestões dos próprios estudantes, né? Você percebe ali um tema de maior interesse, é lógico que você não vai atender a todos, mas para isso existe eleição, existe voto, né? Um tema que você perceba que é mais familiarizado ao grupo, que eles terão mais interesse, de repente, em pesquisar ali. Para o produto final, ele seja atingido, os estudantes eles deverão perpassar por algumas etapas anteriores que estão descritas lá na estratégia de ensino, cujas estratégias de ensino são... Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui, está tão pequenininho. Vocês estão conseguindo ver bem? Sim. Tá. As estratégias de ensino são... Não consigo ampliar não, gente. Pesquisa retórica e falácias, escolha de um tema contemporâneo,
né? No caso, a sugestão da trilha seria direitos humanos, sugestão, né? Debate de pós e contras, né? Defender, seja favorável ou contra, e depois a seleção desses melhores argumentos para se criar um produto que é o audiovisual para ser apresentados, né? Para a comunidade escolar, para outras turmas. Eu vou abrir aqui com vocês a trilha, para a gente ler alguns trechinhos dela, tá? Então, eu vou parar esse compartilhamento aqui para abrir o trechinho da trilha. Aqui, então, tá? Então, se vocês... Eu vou voltar um pouquinho aqui, como eu estou compartilhando a tela inteira, ele consegue movimentar, né? Então, aqui, ó, se vocês forem lá no Class, tá aparecendo o Class para vocês, gente? Sim, Pro. Tá. Então, se vocês forem lá no Class, primeiro aqui nós temos as avaliações, o material dos encontros, né? Que todo encontro eu posto aqui. E aqui tem as trilhas. Primeiro trimestre e segundo trimestre. Vou abrir do segundo trimestre com vocês. Cliquem nela. Nós vamos lá para a página 15, ó, tem aqui os objetivos, tem o eixo estruturante, tem as sugestões dos conteúdos, o objeto do conhecimento, que é liderança, linguagem e comunicação, tem o objetivo de aprendizagem, está toda organizada, a problematização, estratégia de ensino, que eu comentei com vocês, né? Desenvolvendo liderança comunicativa, atividade 1, atividade 2, aí vai tendo todas as sugestões, que depois, toda essa trilha é desdobrada lá nas aulas do RCO. A trilha, você já tem noção do todo, do trimestre todo. E depois os apoios, né, vai vindo na aula do RCO. Aí vamos lá. Aqui alguns recursos de apoio para a estratégia de ensino. Tem aqui, né, os links. Você pode ler pelo QR Code também. Um filme. Página 16. 15. Então tá, ó. Produção final do trimestre. Vocês conseguem acompanhar aqui a leitura? Se eu ler, vocês conseguem ver por aqui, né? Então, olha só. Produção final do trimestre. Uma produção final, ao término de cada sessão temática, é proposta permanente do processo de aprendizagem nessa trilha. Para a segunda sessão temática, ao final do segundo trimestre, os estudantes organizarão, primeiramente, um debate para selecionar os melhores argumentos a favor e a contra o tema proposto. Que tema? O tema de escolha. Depois, um produto audiovisual para apresentar os argumentos selecionados. Aí aqui fala, né, quanto à produção, né, numa etapa prévia, nós vamos orientar os estudantes a pesquisar sobre sofistas e os argumentos falaciosos. Então, no nosso momento de hoje, né, nosso momento do subgrupo de hoje, a gente vai justamente pensar quais materiais nós vamos sugerir para os estudantes fazer essa pesquisa e quais estratégias nós podemos propor para eles para fazer essa pesquisa. Depois dessa pesquisa feita, nós vamos organizar com eles um debate que vai ter o intuito de que o grupo convença o outro sobre o ponto de vista a respeito da temática escolhida. Então, você pode trazer para a sala de aula, por exemplo, um tema atual que envolva questões de direitos humanos, por exemplo, a violação dos direitos dos povos originários do Brasil. Então, alguma questão que esteja violando os direitos humanos, tá? Então, a temática pode girar em torno disso. Uma sugestão. Depois aqui está toda a organização, né? Solicite 10 voluntários, divida em 2 grupos, né? Mas isso aqui, a questão da organização na sala, vai depender muito da quantidade de aluno que você tem, da dinâmica do grupo. Então, isso você pode organizar de acordo com a sua realidade. Aí, seguindo. É importante que a partir de um determinado tempo, que interrompa a discussão e inverta os papéis dos grupos. Ou seja, quem defendia a posição, agora vai refutá-la. E quem refutava, agora vai defender. A ideia de se colocar no lugar do outro também. A ideia, né, de você olhar os 2 pontos de vista. Então, é bem interessante fazer dessa forma. Quando encerrar a atividade, discutam sobre o uso de argumentos para convencer alguém sobre um determinado ponto de vista. Como podemos usar argumentos com os quais não concordamos para convencer uma discussão? Como Sócrates, que se posicionaria a esse respeito? E daí tem algumas questões norteadoras que ajudam o professor no momento de fazer aquela discussão pós o debate realizado pelos estudantes. Para trazer aquelas reflexões, né?
pós a esse momento dessa atividade com os estudantes. Então, tem algumas sugestões aqui. Professor, ao final do processo de pesquisa e debate, divida os estudantes em equipes de trabalho e oriente que cada equipe deve elaborar a produção de um material audiovisual sobre o processo. Então, primeiro a pesquisa, depois o debate, depois vem a fala do professor articulando essas discussões que está proposta aqui, e daí, por fim, eles vão produzir esse material audiovisual. Nessa produção, os estudantes devem tanto selecionar pontos de argumentos apresentados e expor quais são os motivos pelos quais são considerados bons argumentos, bem como selecionar os argumentos fracos ou apelativos e expor quais são os motivos pelos quais eles são considerados de tal maneira. Então, além dele apontar, ele vai ter que apontar por que ele considera que aquele argumento é realmente bom e por que não é. Divida as equipes de tal modo que alguns apresentem os melhores argumentos a favor da temática escolhida e outras equipes apresentem os melhores argumentos contra a temática escolhida. Então, você pode fazer essa organização na sala, tá? Bem como outras equipes apresentam argumentos fracos e apelativos, tanto a favor quanto contra a temática escolhida. Então, você divide, não é o mesmo grupo que vai fazer avaliar das duas formas, você pode fazer a divisão dentro da sala. Até para questão de tempo também, né? Nessa produção, as equipes podem estabelecer paralelos com diferentes aspectos do que foi trabalhado ao longo do trimestre, para corroborar a sua produção. Caso a turma já possua um canal para a postagem dos vídeos, todos os vídeos podem ser postados no canal da turma ou do colégio. Caso contrário, cada grupo pode postar em um canal pessoal e deixar tanto como público ou privado. Vai depender do combinado, né? Às vezes tem aluno que já tem até canal no YouTube, pode postar lá. Ou você pode postar como privado, como não listado, que daí não vai ficar exposto no YouTube. Mas no YouTube ainda é a melhor forma de postar esse material, porque depois pega o link e pode compartilhar, né? Com quem eles querem. Se colocar ali só não listado, só quem tem o link que acessa. E daí os critérios para elaboração, postagem e avaliação devem ser combinados anteriormente com a turma. Tá? Então, isso aqui, gente, é o que está proposto na trilha. Agora, nós vamos lá para a nossa atividade. Eu vou explicar certinho o que nós vamos fazer agora. Já apareceu aí para vocês, né? Então, aqui, a gente já fez uma leitura ali dessa parte da produção final do trimestre, para entender qual que é a proposta que está lá, né? Ficou bem claro aqui as etapas que devem ser seguidas. Agora chegou a nossa hora de vivenciar. Para o estudante, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Eles devem fazer essa produção final audiovisual. E nós aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pesquisar fontes confiáveis para indicar para os nossos estudantes. Sobre o quê? Sobre a temática de retórica, sofista e as falácias. Vamos elaborar uma estratégia para conduzir os estudantes à produção do trimestre. Então, como? Diante daquilo que está proposto na trilha. Diante daquelas 2 aulas que a gente teve acesso na semana passada sobre linguagens. Quais materiais nós indicaríamos para o nosso estudante, tá? E quais as estratégias que nós iríamos conduzir os estudantes para a elaboração final desse produto audiovisual, tá bom? Então, a gente vai pensar como que a gente ia dar esse encaminhamento. Aqui tem um link das 2 aulas do RCO da semana passada, mas eu deixei lá na atividade também, para vocês verem. E a organização é vocês se dividirem em grupo de até 4, já tem os grupos, né, prontos. Eu coloco aqui no chat para vocês. Vocês vão pesquisar, né, as fontes confiáveis sobre retórica, sofista e sobre falácias, para indicar para eles. E vão descrever ali qual estratégia que vocês utilizariam para conduzir os estudantes. Então, agora é 16h42, a gente volta a 16h20. Nós estamos em 3 grupos, 16h20, 16h25, 16h30, depois 16h35. Temos 5 minutos para cada grupo apresentar depois. Vocês acham muito pouco? Voltamos um pouquinho antes? Ou depois 5 minutinhos para a gente socializar o suficiente? E vamos deixar mais tempo para a gente fazer? Eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharem que é melhor, tá? Eu acho que a gente pode pegar mais tempo para fazer e depois para socializar, acho que 5 minutos por equipe é o suficiente para a gente poder utilizar o tempo aí para fazer as pesquisas. Eu vou colocar aqui com vocês o link. Marcela? Oi, pode falar. Hoje teve bastante gente que não está aqui não sei como que nós vamos fazer, porque esse trabalho vai ser com os mesmos integrantes do grupo da semana passada.
Vai os mesmos grupos. Aí, o que vocês vão fazer, tá? Então, por isso que, de repente, hoje seria até inviável a socialização, só apresentar as principais ideias que pensou, né? Vamos ver ali no primeiro grupo, quem é que tá faltando. Por quê? Porque, independente que a pessoa tenha faltado, ela vai precisar produzir depois. Então, assim, você, dentro do seu grupo, só veio você? Entra lá, dá uma lida, entende, já coloca a sua contribuição, né? Se veio 2, vocês discutem entre vocês 2, porque daí depois a pessoa que faltou entra em contato com você para colocar a contribuição dela, porque é um instrumento avaliativo, né? Então, dentro desses grupos. Eu não sei por que hoje tem bastante pessoa faltando assim. Tá tendo alguma coisa nas escolas? Não sei, Pro. Então, até agora, deixa eu até ver se tem mais alguma mensagem. Porque até agora só uma pessoa entrou em contato comigo dizendo que não me lembro o que aconteceu. Só um pouquinho, deixa eu ver se mais alguém mandou mensagem aqui. Não, ninguém. Só uma professora. Agora não estou achando a mensagem. Não, professor Adriano. Professor Adriano é do grupo da Odete. A Odete está? Não. Professora Andréia está? Também não, né? Adriano? Prof, só eu desse grupo. Só a professora Alana, né? Só tá você. Vamos ver aqui do outro. Só você, do outro grupo, deixa eu ver quem que é. Gente, é bem complicado, porque é bem importante esses momentos, né? Mas, assim, os imprevistos acontecem também. Do grupo 2, ó, vou colocar aqui. Grupo 1, professora Alana. Do grupo 2, professor Gilberto, professora Elizabeth, professora Nadiane e professora Angélica. Aí nós estamos em 3, né, no grupo daí. Aí nós temos a professora Angélica está, a professora Elizabeth, só não está o professor Gilberto e a professora Nadiane, é isso? Mas nós temos 2 ali. E o grupo 3, que nós somos só 3 grupos mesmo. O grupo 3 é o professor Guilherme, professora Flaviana e professora Maria de Lourdes. Vamos ver aqui. Aí, de repente, nós vamos fazer troca dos grupos aqui, gente. Professora Odete, não tá? A professora Alana só está. E o professor Guilherme, você está sozinho no seu grupo, professor Guilherme? Professora Flaviana, deixa eu ver. Oi, eu estou. Marcela, Então só a professora Alana que está sozinha, professora. não tem problema. Eu vou fazendo e depois, quando eu encontrar eles, a gente conversa. Tá, né? Porque daí você coloca as principais ideias ali, né? De repente ficar difícil para você apresentar, que você vai estar sozinha, mas assim, naquilo que você pensou, você vai colocando. Depois eu entro lá no grupo para te acompanhar, para te ajudar, tá bom? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Pessoal, então, já postei o link da do subgrupo, né? O link da Meet, do subgrupo, e postei ali também para vocês o link com todas essas orientações que eu expliquei aqui. Tem lá momento 1, que é o mesmo material que vocês fizeram na semana retrasada. Aí vocês vão descendo os slides, tem lá momento 2. Daí tá todas essas orientações, vocês abrem, inserem um slide em branco para vocês fazerem um registro. E daí semana que vem, aí eu coloco as informações do momento 3. A gente vai produzir tudo num documento só, para depois vocês enviarem essa atividade final, tá bom? Aí, pessoal, vou dar um tempinho para vocês se organizarem no grupo, já eu entro lá para falar com vocês, tá bom? A professora Maria de Lourdes, né, não participou de nenhuma atividade. Deixa eu ver aqui. Se ela não desistiu. Só um pouquinho, tá, professor Guilherme? Porque daí qualquer coisa a gente pode trocar a professora Alana, para vocês não ficarem menos, né? Que eu acho que o grupo 1 tá com mais gente. Deixa eu olhar aqui, só um pouquinho. Então, a professora Maria de Lourdes, ela não participou semana passada, né? Quer trocar de grupo, professora Alana? Você passar para o grupo do professor Guilherme? E daí nós deixamos...
Pode ser? Aí eu vou mudar você lá. Aí fica os dois grupos com 3, porque o seu tá com 4, o dele tá com 3, mas daí agora vai ficar só com 2. Pode ser? Então, não, por mim não, porque eu fiz grande parte das coisas e eu tenho coisa pra completar ainda das outras atividades das Ah, não. semanas Então tudo bem. passadas. Não tem problema, então, você ficar sozinha ali não, né? Não, por mim não, tranquilo mesmo. Ah, então tá bom, ótimo. Então, beleza. Eu vou entrar em contato com a professora Maria de Lourdes, tá, professor Guilherme, para ver o que está acontecendo. Que daí hoje seria a segunda falta dela. Pessoal, então, ok, pode ir lá para o subgrupo. Nós retornamos às 16h20 aqui, tá bom? Até daqui a pouco.
Flaviana, professor Guilherme, tudo bem? Vocês encontraram certinho o material? Conseguiram fazer uma leitura prévia? Tá. Eu consigo abrir ela aqui. Eu vou abrir ela que eu já vou olhando. Peraí. Isso, já entrei aqui. Isso. Só deixa eu dar licença que eu vou só mudar para cá. Voltar, trazer ele para cima aqui, tá? Porque daí para ele deixar o momento 3 para o próximo encontro, só para não ficar confuso. Tá, então, ó, você colocou aqui a pesquisa, né? Convite à filosofia de Marilena Chauí, história da filosofia ocidental. Você sabe o que são as falácias, é um vídeo bacana. E daí as orientações, agora vocês partem, como que vocês fariam as orientações para pesquisa nesse material? Já levando em consideração que vocês viram, né, eu li com vocês, quais seriam as orientações para a produção final. Já tem ali na trilha, né? Mas vocês, na realidade da sala de aula de vocês, com esse material que vocês vão sugerir, qual a dinâmica que vocês vão estabelecer? Seria essa a proposta, tá? E deixem tudo registrado aqui, que daí esse já é o material que vocês vão postar na semana que vem. Era isso? Não sei se eu respondi sua pergunta. Tá. Não, mas é isso que vocês estão fazendo mesmo. Depois aí vocês é só, né, retornar às salas 16 e 20 ali e um de vocês dois só apresentar para compartilhar com os colegas o material que vocês iriam sugerir, né, e qual encaminhamento vocês iriam dar. Porque ali a gente tem a proposta na trilha, mas assim, é uma proposta geral, né? Dentro da nossa realidade, é aquela forma que a gente ia conduzir, né? Quais os encaminhamentos que nós iríamos dar a partir desse material que vocês escolheram. Então, é importante registrar isso para contemplar os critérios dessa atividade. Tá bom? Eu dei um tempinho para entrar para dar tempo de vocês, né, pesquisarem ali, lerem alguma coisa, se tivesse alguma dúvida. Aí eu vou lá no outro grupo, qualquer coisa é só vocês chamarem. Meninas, tudo bem aqui? Tá, vocês conseguiram entender a proposta? Eu dei um tempinho para esperei um pouquinho para entrar, justamente para dar tempo de vocês lerem ali o material, para ver se surgiu alguma dúvida sobre os encaminhamentos, de como que deve ser feito. Não, ó, essa atividade aqui, no caso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter que pesquisar fontes confiáveis que vocês vão sugerir para o estudante para que eles compreendam o que é retórica sofista e o que são falácias. Tá, eu vou dar uma aula sobre isso e eu quero que meus estudantes saibam o que é retórica sofista e o que são falácias. E qual estratégia que eu vou elaborar, estratégia pedagógica, encaminhamento metodológico que eu vou dar para conduzir eles à produção final do trimestre. Qual que é a produção final do trimestre? É fazer o debate, após o debate, né, eles vão se organizar em grupos ali, fazer as divisões, vão analisar, né, quais os argumentos favoráveis e desfavoráveis nesse debate, para depois produzir esse material audiovisual. Então, vocês já deram encaminhamento para esse debate, com esse material que vocês vão sugerir aqui, e como que vocês conduziram isso até essa produção final. Aquilo que a gente fez no último encontro foi a produção final do primeiro trimestre. Agora a gente está pensando como que a gente vai trabalhar isso com nossos estudantes no segundo trimestre. O que a trilha sugere ali, como temática, é temas relacionados aos direitos humanos. Mas antes desse encaminhamento sobre esse tema que vocês vão sugerir,
Primeiro, vocês têm que sugerir para os estudantes fontes confiáveis para eles saberem o que é retórica, sofista e o que são falácias. Entendeu? Não entendeu? Tá? Porque primeiro vocês têm que fazer os estudantes entenderem o que é essa retórica, o que são falácias. Daí, qual material? Que vídeo no YouTube? Que link? Ali na trilha já traz algumas sugestões, né? Vocês podem, de repente, se não, na mente não vem nada, vocês podem usar alguma coisa que está lá na trilha. Dá uma olhadinha, né? Ver se é um material que vocês iriam sugerir. E vocês coloquem qual encaminhamento que vocês vão dar para eles fazerem essa produção final. Pensando que agora o tema, né, tem a ver com linguagens. O tema os conteúdos que serão abordados no segundo trimestre retórica e eloquência, paradigma, comunicação verbal e não verbal, linguagem corporal. E a produção final é esse audiovisual. Só que eles não vão fazer esse vídeo, esse audiovisual assim, do nada. Primeiro o professor vai encaminhar essa pesquisa, depois vocês vão escolher um tema para... Agora eles já se apropriaram do conhecimento do que é retórica, do que são falácias, né? E daí eles vão fazer o debate, depois você vai analisar com eles as contribuições do conhecimento sistematizado nesse debate, né, trazer essas discussões, tem lá no encaminhamento os questionamentos que vocês podem ir fazendo ao longo da aula com eles, ao longo da aula não, depois do debate, né, para eles compreenderem, e depois eles vão analisar, eles vão ser divididos em grupos, e eles vão analisar o que eles vão, quais argumentos foram melhores, quais foram contras, qual foi, assim, pior dos contra, qual foi o melhor, quem conseguiu debater melhor, e produzir esse vídeo audiovisual. O resultado de todo um trabalho de um trimestre inteiro é a produção desse vídeo. Então, assim, é algo bem trabalhoso, mas algo que vai ser construído, né? Vai sendo construído gradativamente com os estudantes. Para culminar nesse vídeo, ele já vai ter toda a construção do conhecimento ao longo do trimestre. 2 aulas semanais vai dar o quê? Vai dar 30 aulas, né? 30 aulas ao longo do trimestre, acho que é mais ou menos isso. Uhum. Já direciona o site, né? Já olha, vamos pesquisar aqui, ou deixa primeiro, né? O primeiro momento e depois você direciona. É uma possibilidade. Isso que vocês estão falando já é o encaminhamento que vocês vão dar, o direcionamento que vocês vão dar para esse primeiro momento. Isso. Uhum, uhum, uhum. Ali nas aulas do RCO que elas vão vir, tem o link de 2 ali. Vocês podem dar uma olhadinha para relembrar, que a gente viu ela na semana passada. Ela já vai dar esse encaminhamento também. Os mãos na massa, o mão na massa das aulas já vai ajudar nessa construção. Tá? Então, tá tudo assim articulado. E daí isso que você falou, né? Esse trabalho de pesquisa, além daquilo, você já pode, né? Toda semana você vai complementando. É uma sugestão, é um encaminhamento.
É isso mesmo. Entendi. Então, você pode usar a mesma estratégia. Ótimo, perfeito. Eu acho que é isso, gente. Qualquer coisa é só chamar, tá? Falta um grupo ainda. Oi? 16h20 a gente volta. 16h20, 16h25, né? Se precisar de mais uns 5 minutinhos, porque como a gente só dá dois, três grupos para apresentar, rapidinho vocês falam só o que vocês pensaram, né? Então a gente pode usar a maior parte do tempo aqui para vocês terem mais tempo para produzir. 16h25, tá bom, tá? Não, só fazendo aqui. Porque a gente não tem, né, as trilhas ainda, então por isso que não vai ser igual nos outros componentes curriculares que a gente aplica e faz o relato. Agora a gente só pensa. Que daí é bom que para o ano que vem, quem for trabalhar com essas trilhas já tenha algumas ideias, né? Eu acho que vai ser bem produtivo. Aí depois é só botar em prática. Beleza. Professora Alana, te deixei para o final. Tudo bem? Você quer apresentar para mim o que, assim, você quer tirar alguma dúvida, mostrar alguma coisa que eu possa, de repente, estar te ajudando, tirando as dúvidas? Deixa eu entrar aqui no seu documento. Aham. Ah, aham. Nossa, que bacana. Nossa, adorei a sua ideia, a sua organização, a sua condução para a pesquisa. Porque daí não fica nada solto, né? Você está direcionando a pesquisa. Bem bacana mesmo. Uhum, não, muito bacana. Eu acho que falta, de repente, um pouco isso, né? Dar esse direcionamento para os estudantes para como fazer a pesquisa. Eu acho que é bem, bem bacana. Você tem mestrado? Doutorado? Ah, então, você é formado em filosofia e agora você está fazendo direito. Aí você não quer a sala de aula. Nossa, mas é uma pena perder você como professora na educação básica. Porque normalmente, assim, o que acontece, né? A gente vai estudando, vai se formando e a gente quer subir, né? Até pelas condições financeiras, né? E daí eu vejo que a educação básica vai ficando, né? Sem os professores que se dedicam, que estudam. Eu tenho mestrado, né? Agora estou com intenção de ir para o doutorado também, só que eu não quero sair da educação básica. Eu gosto muito, assim, e eu tenho essa perspectiva, que eu acho que a gente, né? Eu te admiro para ir para o campo universitário, mas eu acho uma pena, porque a gente precisa de professores assim como você na educação básica. Né? E os professores vão saindo, é uma dó, é uma dó. Uhum.
Mas isso é característica de quem realmente se preocupa com a educação, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu não consigo me desligar, só que eu aprendi a isso não me afetar. Então, assim, eu trago muito trabalho para casa, eu me dedico muito no que eu faço, só que isso não me afeta. E sabe, assim, eu não tomo medicamento nenhum, né? Tô sempre super zen, mas a minha válvula de escape é atividade física. Eu pratico atividade física praticamente todos os dias, de 5 a 7 vezes por semana. E o dia que eu não faço, eu percebo que eu fico mais irritada. Então, assim, tem que ter uma válvula de escape. Porque eu acho que hoje o mercado de trabalho, seja professor, o meu marido é bancário, por exemplo, assim, é estressante. Então, eu acho que, né, a gente só assim, eu admiro você que quer ir para a universidade, eu acho que não é a minha praia, né? Mas você está super certa de ir para o lugar que você vai se sentir mais confortável. Eu me sinto confortável na escola. Então, né, é ali que eu tenho que ficar. Mas que é estressante, eu acho que qualquer ambiente de trabalho é. A gente só tem que buscar uma válvula de escape, né? Porque no meio universitário também vai ser, só que é diferente porque você vai se sentir melhor lá. Então, parabéns. Mas é uma pena, quem sabe você fica com a gente na educação básica. Mas os estudantes eles estão um pouco mais complicados esse ano, porque eles esse ano que eles estão o ano todo na escola. Então parece que eles estão voltando ao ritmo de novo, mas tudo vai dar certo, você vai ver. Eles vão melhorar, vai dar certo e você vai ficar com a gente na educação básica. Olha, mas sua atividade esse é o caminho, né? Inclusive eu adorei, eu achei assim bem bacana, porque você está dando todo o direcionamento para a pesquisa, já com as questões ali, né? Para direcionar, porque o estudante ele precisa disso, de algo mais palpável, de algo mais trilhável para ele. E eu acho que é o caminho, né? Você pode colocar ali e depois só pedir para o seu grupo colocar, né, as contribuições do material, tá bom? A gente volta daqui a 3 minutinhos. Aí não tem problema não ter terminado, só apresentar o que você já fez. Guilherme, Angélica, Flaviana, mais 3 minutinhos a gente socializa o que vocês discutiram lá, tá? Já passei pelos 3 grupos ali, tá bem encaminhado, né? Tô gostando bastante das sugestões ali, das propostas que vocês estão pensando. E daí já a gente dá continuidade, mais 3 minutinhos ali. Concluíram já, professora Elizabeth? Sim. Ok. Eu acabei de falar com a professora Alana. Ela já está retornando também e a gente conversa. Nossa, eu confesso para vocês que eu sempre achei filosofia muito difícil. Né? Eu tive acesso à filosofia só no meu ensino médio, na minha graduação não tive nenhuma disciplina, nenhum componente curricular na minha faculdade, né? Não tive nenhuma área de filosofia. Mas eu confesso que após ler, né, acompanhar a produção do material da trilha e ouvir vocês trabalhar com professores de filosofia, ouvir vocês... Nossa, eu estou me apaixonando. Como que eu estou gostando da área de filosofia, né? Então, eu acho que falta do conhecimento mesmo, né? Conhecimento. Inclusive, eu não sei se é nessa turma que tinha uma professora de matemática. Era aqui com vocês que tinha, né? Não sei se ela está fazendo ainda. Eu anotei a área de cada um de vocês, mas eu não sei onde eu coloquei o papel. Mas está aqui no meio dos cadernos. Deixa eu ver agora. Vamos só esperar a professora Alana entrar e a gente já começa a conversar a respeito. Ô filho, por favor, Miguel, o que a gente conversou? Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui um material enquanto a professora Alana entra e vou colocar o link para vocês fazerem a avaliação do encontro, tá?
colocar o link aqui. A nossa turma é NN, para vocês não esquecerem. Esse é o link do formulário e vou colocar aqui, turma NN. Vou abrir também, vou compartilhar a tela aqui e abrir algumas sugestões de materiais. Talvez, né, para quem é da área de filosofia, talvez vocês já até conheçam. Mas caso não conheça, esse material depois vai ficar disponível. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Tá? Então, tem a sugestão de um site sobre esse texto que eu comentei no início do nosso encontro, né? A importância da contextualização na prática pedagógica, é um artigo, assim, de poucas páginas, fácil leitura. Aqui, aprendizagem contextualizada, análise de seus fundamentos e práticas pedagógicas. E aqui, um texto, né? Acho que provavelmente vocês conhecem. O amor é uma falácia, ele é uma leitura bem acessível. Não, esse não, desculpa. Esse é um artigo acadêmico. Mas depois tem um outro material que quem é da área vai conhecer, que ele é uma leitura bem acessível até mesmo para passar para os estudantes. Acho que é 6 páginas e é uma leitura agradável, que fala sobre falácia. E aqui é um vídeo do YouTube, Falácias, Lógicas e Debates de Meia Tigela. Então, é um videozinho. Deixa eu só confirmar aqui quantos minutinhos ele é. 3 minutos e 44 segundos, né? Então, também para indicar aí para os estudantes, né? Para a gente assistir, saber mais informações e até mesmo indicar para os alunos. Professora Alana, já está de volta. Acho que estamos todos, né? Hoje nós estamos em poucos, né? Pessoal, então podemos comentar ali rapidamente, nós temos 10 minutinhos, né? A professora Alana, eu estava conversando com ela agora há pouco, e ela comentou algum material que ela sugeriria para estudantes, e também a forma como ela conduziria essa pesquisa. Eu achei bem bacana, né? Se você quiser compartilhar com a turma. Oi. Oi. Eu não consigo compartilhar o slide, mas eu posso falar. Tá, se você quiser que eu compartilhe para você, mas também não tem necessidade, é o que você achar melhor. Ah, tá, não, então tranquilo. Eu separei aqui entre retórica sofista e falácias, e aí eu coloquei os links para que eles pesquisassem. Primeiro, os sofistas e a arte da retórica, que também tem uma breve biografia, e ali nas falácias, os exemplos de falácias e a separação entre sofisma ou falácia. Depois disso, eu fiz um roteiro para que eles pesquisassem e não ficassem perdidos ali com os links. E esse roteiro, ele é composto por perguntas. Deixa eu colocar aqui. Essas perguntas são separadas em 3 blocos. Propostas introdutórias, que é qual o posicionamento do sofista sobre a verdade, quem são os principais sofistas, e por que a filosofia sofista adquiriu um sentido pejorativo ao longo da história. A segunda parte é o desenvolvimento, que aí é o questionamento se existe uma diferença entre os sofismas e as falácias, porque existe uma ideia de que o sofisma e as falácias, eles têm uma diferença de intenção, que o sofisma seria... Nossa, tem alguma coisa acontecendo na rua. Que o sofisma seria... Gente, só um minuto. Pronto. De que o sofisma ele não seria intencional e a falácia ela já teria esse teor, essa intenção. E isso é problemático quando a gente vai analisar, por exemplo, os discursos políticos, porque é muito difícil a gente conseguir separar o sofisma de uma falácia, como a gente vai entender a intenção de alguém atrás da fala. Então fica esse questionamento para eles também. Depois disso, como separar o sofisma de uma falácia e quais são os principais tipos de falácia. No final, eu coloquei uma atividade prática, onde eu colocaria vários tipos de falácia e iria pedir para eles classificar entre 2 tipos, ad hominem ou falácia do espantalho. E aí eu colocaria várias frases, assim, bem próxima do cotidiano deles também. Coloquei um exemplo aqui que era uma pessoinha falando: Maria, é preciso repensar a política de combate às drogas. Aí o Pedro, lá vem esse pessoal dizer que o melhor é liberar as drogas. Seria uma falácia de espantalho. E aí eles iriam classificar. Foi isso que eu fiz até agora, eu ainda não consegui acabar. Não, mas muito bacana, produziu bastante coisa, né? Apesar que ele estava sozinha, né?
Às vezes, em alguns momentos é ruim, porque você não tem ninguém para debater, mas às vezes acaba, né, você conseguindo focar mais. Mas ficou bem bacana, gostei bastante da forma como você organizou ali, deu encaminhamento e já separou material para direcionar a pesquisa dos estudantes. Podemos para o grupo 2? O grupo 2 é a professora Elizabeth e a professora Angélica, né? Que a professora Nadiane e o professor Gilberto não estão hoje. Vocês podem só comentar ou podem compartilhar, o jeito que vocês preferirem. Você pode comentar, Angélica? Prof, se quiser continuar, pode, você já começou a falar bastante hoje, se quiser continuar. Vocês querem que Você eu pode falar compartilhe? aqui. Vocês querem que eu compartilhe para vocês o material aqui? Pode ser. Tá, vou compartilhar aqui então. Só um minutinho que eu vou abrir. Aqui Aqui, né? Já registraram bastante coisa também. Tá aparecendo para vocês, né? Deixa eu abrir maior. Isso aqui. Podem só ler aí o que foi a conclusão, né, do que vocês discutiram. Bem, a gente colocou ali orientar os alunos a realizar as pesquisas no laboratório de informática em sites confiáveis, biblioteca com materiais pré-organizado para a pesquisa. Então, o professor deveria ir na biblioteca, deixar o material selecionado para os alunos poderem pesquisar. E quando for no laboratório de informática, você também passar alguns sites, algumas sugestões para eles pesquisarem. Aí depois nós colocamos ali na estratégia pedagógica, exposição sobre o tema, dividir os estudantes em grupo e pedir para que eles tragam pesquisas prontas, articulados em seu grupo sobre o tema selecionado, com orientação do professor, seguindo o processo de produção em cada aula. Então, assim, em cada aula a gente iria elaborar um cronograma. Então, o cronograma de o que eles iam trazer na primeira aula e em algumas aulas você daria a sua aula e daria alguns minutos para eles debaterem no grupo deles, e um dia eles teriam um espaço para eles fazerem o vídeo, ou slide, ou Jamboard, para eles poderem fazer a apresentação, trabalhando isso num trimestre. Então, eles teriam um produto final a apresentar. E durante o trimestre, para eles poderem tirar dúvidas, mesmo com o professor e mesmo com grupos da sala. Porque às vezes eles comentam entre um e o outro o que um está fazendo, o outro dá sugestão, como faria, o que traria, aonde pesquisar, seria mais ou menos isso. Eu achei bem bacana, né, a ideia de vocês, porque além, né, daquele direcionamento para você pesquisar em casa, vocês ainda oportunizariam alguns momentos ali para depois não ter aquela ideia de, olha, não consegui me reunir com o meu grupo, ou não consegui tirar dúvida com o professor. Então, seria esse direcionamento para casa, mas todas as aulas, ou uma vez por semana, teria aquele momento para ir articulando, né? E depois culminar ali no debate, até para as orientações em sala. Aí ali só complementar, né, ao longo aí da semana que vem, a hora que vocês se reunirem com o restante do grupo, só colocar os links, né, de alguns materiais possíveis para indicação para eles, né, que você já colocou ali, que não precisa todos que vocês iriam indicar, mas uns 2 ou 3 de livro, ou de link, ou até mesmo de vídeo, que vocês estariam indicando. Então, só para complementar ali, mas a proposta é essa mesmo. E o grupo do professor Guilherme, deixa eu ver, quem mais? Professor Guilherme e Flaviana, né? Só estão os dois. Não um grupo, né? Uma dupla. Isso. O professor fez, eu vou ler aqui. Só não consigo compartilhar, né? Você quer que eu compartilhe para você? Pode ser. Tá. Só um minutinho que eu vou abrir aqui, bem rapidinho. Link 3. Aqui. Já vai aparecer aí para vocês.
Aqui, né? Isso. Acho que já está aparecendo. Então, nós iríamos começar a aula, né, pedindo para os alunos, né, pesquisarem alguns livros, né, já tem ali a sugestão dos livros, né, o convite à filosofia, a história da filosofia, aí após essa leitura dos livros, essa pesquisa, né, eles iriam assistir um vídeo no YouTube, né, sobre, você sabe o que são falácias? Então, um vídeo mais instigador, né, uma pergunta já engajadora, né, aí depois, no primeiro momento, após, né, a leitura e, né, ter assistido os vídeos, a apresentação do tema, problematização, proposição da atividade, produção audiovisual sobre o tema da linguagem. É o que a professora tinha comentado ali no começo, né, de fazer visitas, né, de você já mostrar tudo para o aluno já vai meio sem perspectiva, né, então aqui é mais ou menos isso, ó. Então, assim, eles vão pesquisar, então eles vão criar, né, então para depois a gente mostrar a proposta, né, o que vai ser elaborado através das pesquisas deles. Aí, no segundo momento, uma pesquisa individual, né, a partir das fontes encontradas ou as indicadas, né, no caso ali as que a gente já indicou, divisão da turma em grupos para a elaboração do roteiro para a produção audiovisual. Então, assim, vai ser uma pesquisa individual e após a formação dos grupos. E o terceiro momento, né, a execução do roteiro com filmagens, captação de áudio e edição. Aqui eles vão poder criar também um link, né, para poder estar passando para os outros grupos, né, para todo mundo estar assistindo dentro da sala, né, através da TV ou em grupos, né, se eles tiverem grupo de WhatsApp, enfim, né. Essa é a nossa proposta. Eu acho que é essa, né, a proposta de vocês partirem aí primeiro da pesquisa individual para depois dessa discussão em grupo. Eu acho que faz, assim, bastante diferença, porque depois vai dizer assim, olha, né, eu não sabia. Então, todo mundo vai ter alguma coisa para contribuir, porque todo mundo... E a pesquisa individual, assim, às vezes eu consigo focar mais em alguma coisa, o colega em outra coisa, e junto as ideias, né? E se socializa, né? Olha, eu tive essa percepção, olha, mas eu não, né, não tive não olhei nesse ângulo, eu percebi mais isso. Então, também é bem bacana nesse sentido. Bom, pessoal, a proposta das atividades que vocês trouxeram é exatamente isso, é pensar em como vocês dariam esse encaminhamento, né? O que vocês trouxeram, elas se assemelham em alguns aspectos, sempre pensando ali no estudante enquanto protagonista, né? Vocês trazem um direcionamento, porque é muito importante para os nossos estudantes dar esse direcionamento, para eles não se sentirem perdidos, e mesmo dando todo o direcionamento, a hora que sentar para fazer ainda falar assim, eu não entendi, isso, né, do ser humano, é nosso também, né? Muita gente está ali, tá, mas o que é mesmo para fazer? Então, sempre fica aquele... faltando alguma coisa para dar o start. Então, eu acho que os direcionamentos que vocês estão trazendo está perfeito, e com certeza na hora da implementação, na hora da aplicação, vai ainda surgir algumas ideias, né? Porque com os próprios estudantes a gente já vai criando alguns starts para dar esses encaminhamentos, mas sempre sem perder de foco o conteúdo sistematizado, né? Que é importante para que se desenvolva essas competências e habilidades dos estudantes, elas não acontecem sem o conhecimento sistematizado. E ali, então, gente, vamos fazer... Deixa eu parar a apresentação aqui. Nós podemos fazer um print, se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço, para fazer uma foto de vocês, né, do nosso encontro. Professora Angélica, você está com 3 contas, você viu, professora? Você está parecendo... Bom que dá movimento aqui, bom que aumenta o grupo. Agora que eu reparei, eu tô com 3. Não, deixa aí, para dar mais movimento aqui, ó, a sala lotada. Até meu filho, terça-feira, teve um grupo de uma outra professora que participou comigo terça-feira, e meu filho passou por aqui, ele olhou um monte de carinho e falou, nossa, mãe, quanto aluno! Né? Então, hoje nós não estamos tanto aluno, então vamos entrar com várias contas para dar movimento. Não sei se o professor Guilherme tem condições de abrir a câmera, não sei se ele está no celular, está no computador, se não tiver, não tem problema. Mas eu gosto de abrir, porque pelo computador eu tenho uma visão, consigo enxergar melhor aqui os slides da aula, né? Uhum. E pelo celular eu consigo abrir a câmera, né? E consigo falar. Então eu tenho que estar com o celular e com o computador aberto. O professor Guilherme falou que tá sem, não tem problema, tá, professor Guilherme? Então vamos lá fazer a foto do dia. Ó, o professor Guilherme vai sair de olho fechado. Só brincando. Vamos ver, só um pouquinho, rapidinho. Eu já dispenso vocês, tá? Só vamos ver se deu certo. Peraí, vou colar aqui para ver se deu. Eu já tirei a foto, tá, gente? Só deixa eu ver se deu certo aqui. Se não deu, eu peço para fazer outro print. Vamos ver. Tudo bem, então tudo certo. Ninguém saiu de olho fechado.
Pessoal, então agradeço a participação de vocês. Estamos encerrando exatamente às 16h40. Né? Peço para vocês não faltarem nesses últimos encontros, porque semana que vem a gente vai fazer esse último momento e vocês já vão postar essa atividade, que é o primeiro instrumento avaliativo. Tá bom? Pessoal, então um beijo no coração de vocês. Bom feriado a todos e com recesso. Que delícia, né? E até quinta-feira, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.